programa de hoje, vamos conversar com o senador pelo estado de Alagoas, Rodrigo Cunha, e vamos falar com ele a respeito de alguns temas importantes ligados a leis, projetos de leis para combater a Covid-19 e minimizar essa situação, como também para a recuperação econômica diante desse outro lado que é tão afetado diante dessa situação que nós vivenciamos. E vamos ainda, ao longo do tempo, falar sobre outros temas também com o próprio senador Rodrigo Cunha, a quem eu dou as boas-vindas. Seja bem-vindo, senador, ao nosso Espaço Cidadão. Bem, Robson, eu agradeço a oportunidade de conversar com você no programa Espaço Cidadão, um programa que já movimenta os bastidores políticos também. Então, não só o Rio Grande do Norte, não só o Nordeste, mas o Brasil inteiro acompanhando o estado de Alagoas, sempre atento. Parabenizo pela sua desenvoltura e também pelo alcance e prestação de serviço. É nossa função aqui, como senador, como um funcionário do povo, prestar informações. Então, vamos falar sobre política que está presente no nosso dia a dia cada vez mais. Muito bem. Senador Rodrigo Cunha, o que é que nós temos hoje de projetos tramitando que dizem respeito ao combate à Covid-19 ou para que se tente minimizar os seus efeitos no Senado? Bem, Robson, como todo mundo já acompanha, o Senado, como a Câmara também, está trabalhando desde março, abril do início do ano, de maneira remota. E essa maneira remota, ela também teve um direcionamento que era justamente a agilizar todos os projetos que sejam relacionados ao Covid. Então, paralisaram as outras pautas, principalmente nos meses iniciais, para focar nas medidas de combate ao Covid, de fato. Né? E aqui, principalmente na área da saúde, que não poderia ser diferente, e na área econômica. Então, a produtividade desse período foi uma produtividade incrível. Né? Os números de projetos aprovados, medidas provisórias voltadas, bateram recordes. E estamos agora numa situação em que o foco está sendo a preocupação com que esses recursos que a União está aportando cheguem às empresas, cheguem às pessoas e também relacionado agora a um plano nacional, e isso é importantíssimo, ter esse acompanhamento de distribuição da tão esperada vacina, né? Que é a maior expectativa para que se possa voltar à normalidade dentro do curto espaço de tempo. Então, aqui, se pudermos falar parte a parte, puxando inicialmente pelas empresas, é importante falar sobre isso. São mais de 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas que geram quase 30 milhões de empregos, ou seja, é o coração do Brasil, são as micro e pequenas empresas. E que é o grande motor sim, da nossa economia. Com certeza, e que precisam ter um olhar social nesse momento. Precisou da ajuda do governo, o governo disponibilizou, através de um programa específico, durante esse período, que foi o PRONAMP, é um programa que busca justamente dar uma linha de crédito diferenciada às empresas. Para se ter uma ideia, no primeiro momento foram liberados 16 bilhões, no segundo momento 12 bilhões. Isso foi um projeto do senador Jorginho, né? Jorginho Melo, exato. Jorginho Melo, exato. Exato. E aqui é importante a gente falar sobre isso. Um programa como esse também é um programa de educação política, né? Então, as pessoas estão assistindo. E é importante falar sobre a função de um senador, de um deputado, que é principalmente fiscalizar. Então, sobre esse tema específico do PRONAMP, dos recursos... Isso é importante também, senador, porque em momentos que a gente vivenciou e tem vivenciado de tantos ataques ao Congresso Nacional, né, a Casa do Povo, de fato, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, ataques às outras instituições, né, mas está aí fazendo, digamos assim, o seu dever de casa. Né? O próprio governo federal, que durante tanto tempo, através do presidente, atacou tantas instituições, mas hoje veja de onde partem essas colaborações, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu gosto de dar esses exemplos, porque as pessoas também, quando falam sobre nova política, né, sobre o que é essa nova política, na verdade, a gente busca sempre falar sobre boa política, né? E dar exemplos para que as pessoas imaginem a atuação de um parlamentar fora da sua caixa, que não é apenas aprovar projetos. Então, nessa situação do PRONAMP, consegui criar no nosso mandato um sistema, inclusive a senadora Cátia Abreu foi a pioneira, de uma fiscalização sobre esses recursos, que nós chamamos de emprestômetro, ou seja, aquele recurso que está, esses 15 bilhões que foram disponibilizados para
uma linha de crédito para as empresas. Quantas empresas solicitaram? Quantas conseguiram? Quantas foram negadas? Qual o tempo que se tem para responder a essas empresas? Porque não adianta fazermos o nosso papel aqui em Brasília e quem está aí em Natal, quem está lá em Arapiraca, em Alagoas, quem está em Sobral, quem está em Ilhéus, as empresas não receberam esse recurso, têm dificuldades e têm precisado de um contato político para liberar. Então, isso é inimaginável. E saber também como é que as empresas estão, digamos, se comportando diante desse suporte financeiro, porque do que adianta, por exemplo, você captar recursos que são do povo, e você demite seu funcionário, né? Então é importante saber como é que as empresas estão se comportando diante do recebimento desses empréstimos, né? Exatamente. Então, em muitas situações, a contrapartida também foi dada para que se mantenham os empregos, né? Então, isto é extremamente importante para a saúde do país, porque quando a gente fala em emprego, como você bem falou aqui, da força motriz que as empresas, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando sobre o principal programa social que o país pode ter, é a geração de empregos. Então, Senador, nessa linha... um outro tópico que eu gostaria de abordar também, sem dúvida, é uma atitude responsável por parte do Senado e da Câmara de fazer as sessões remotas, diante dessa situação de pandemia que a gente vive. Então, isso é importante. Mas eu pergunto, o que é que pode ser feito, de que maneira se pode pensar a participação do povo que fica ausente em momentos, em situações como essa? Porque, sem dúvida, um dos termômetros importantes que muitas vezes balizam o posicionamento, o pronunciamento, os votos, as decisões de senadores e deputados, vem exatamente daquele calor das galerias, das participações das pessoas, dos movimentos que se organizam e se fazem presentes ali para pressionar, de uma maneira ou de outra, determinadas votações. Como seria possível, senador Rodrigo Cunha, incluir, em meio à pandemia, uma forma de participação popular no Senado ou na Câmara? Bem, é importante falar sobre isso, Rob. O Senado ele tem uma forma de ouvir as pessoas sobre todos os projetos. No site do Senado, ele sempre coloca em votação aquele projeto. E é um termômetro, como você bem falou, para medir a temperatura das pessoas nas ruas. Então, elas são favoráveis a esses projetos que estão sendo apresentados. Então, isso, na hora da decisão do voto, deve pesar, sem dúvida nenhuma. Mas não é a única forma de se fazer isso. O controle social, a participação das pessoas cada vez mais ativa nesse momento político é essencial. Então, o que eu estou falando aqui, por exemplo, desse emprestômetro, que é medir os recursos a serem disponibilizados para as empresas, aquele cidadão que tem uma empresa, ele está tendo dificuldades, ele vai ali, ele tem que ter uma ouvidoria, ele tem que ter um local para dizer, olha, eu preenchi todos os requisitos que foram mostrados na televisão que era necessário, porque esse dinheiro não está sendo liberado, já que tem tantos recursos. Ou seja, as pessoas têm que buscar uma atuação ativa, né? Buscar os seus direitos, buscar participar também quando o assunto se refere não apenas a ele, mas também à nossa cidadania. Então, é muito importante a participação social, o controle social sobre os projetos que são votados. Inclusive, eu agradeço sempre quando as pessoas falam antes da votação, porque depois é muito fácil ser favorável, ser contra, inclusive nas redes sociais agora. Então, a gente percebe que um dia o político é um herói, no outro dia ele é o vilão. Então, é um ciclo muito rápido e as pessoas estão se retroalimentando através da sensação de que fez o seu dever cívico ao realizar um comentário na rede de um parlamentar ou, de maneira irresponsável, às vezes, passar cards pelo WhatsApp, muitas vezes não sabe nem do que se trata e já começa a um desgaste desnecessário da política e do político necessariamente. Então, é importante, como você bem falou, acompanhar de perto. Ferramentas existem, nós estamos aqui falando para o Brasil. Existe também as redes sociais individuais de cada um e a rede do Senado, a rede do Congresso, que pode ser um meio de comunicação essencial. Senador, e hoje as sessões remotas do Senado e da Câmara, elas estão sendo transmitidas pela TV Senado e TV Câmara? Sim, as transmissões são feitas ao vivo. A população pode participar, sim, pode comentar, mas não há interação
não é o 2.0, vamos dizer, é só Não, é 1.0, é a 2.0. jogada, e o retorno dessas informações chegam através das redes sociais ou através do canal do YouTube, sim, aí sim é importante falar. A gente está falando aqui de um meio de comunicação importantíssimo. Nós estamos nos comunicando também pelo YouTube. Então, o YouTube do Senado ele permite, sim, aqueles comentários instantâneos e o parlamentar pode acompanhar. Senador Rodrigo Cunha, e quando nós falamos sobre projetos de lei nessa área de incentivo à economia em situações como essa, além da questão do Pronamp, há algo mais que o senador possa destacar, seja de sua iniciativa ou de algum colega senador? Bem, de minha iniciativa tem um projeto em que eu batalhei bastante, que é sobre, durante esse período que a pandemia estiver valendo como decreto nacional, que os tributos eles sejam suspensos, é o que a gente chama, não é uma anistia, não é isso, ou seja, os tributos, o pagamento dos impostos feito pelos empresários durante esse período, ele seja suspenso e após a finalização desse período de pandemia, ele possa pagar de maneira parcelada, ou seja, seria um alívio, seria uma forma de de tirar a corda do pescoço e conseguir respirar um pouco mais, principalmente agora no final de ano, no início de ano, para que possa gerar mais empregos e a roda da economia volte a girar com mais velocidade. Então, é um projeto que eu ainda acredito bastante nele, na importância que ele tem para o país. Então, somado a isto, nós estamos agora, Robson, num momento crucial, no momento em que o que conseguiu fazer com que o país se mantesse vivo foi o auxílio emergencial, né? O auxílio destinado diretamente às pessoas, aquela situação, colocar um recurso na veia mesmo da economia, direto para as pessoas, e que tem prazo final. E o prazo final é esse mês de novembro. Essa, inclusive, mais uma iniciativa do tão atacado Congresso Nacional também, né? Porque no início, a primeira medida econômica do presidente da República, Jair Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, foi exatamente de permitir que os funcionários das empresas ficassem sem salário durante 3 ou até 4 meses. Depois propôs R$ 200, o Congresso aumentou para 500 e terminou em 600. Né? Então, assim, mais é importante destacar também como foi importante a participação do Congresso Nacional nesse sentido, né? Com certeza. Então, é importante relembrar todos esses passos, como você bem mencionou aqui. Então, o governo mandou uma proposta de R$ 200, o Congresso melhorou para 600 e demonstrou como foi necessário, nesse período, para colocar comida na mesa do brasileiro. Então, as pessoas... eu tenho muito profissional liberal, tem a dona Maria que vende o acarajé, tem o corretor de imóveis, tem várias pessoas que... E faz o dinheiro estavam circular na proibidas de trabalhar. economia, né? Porque a Exato. pessoa que Então, recebeu esse auxílio de R$ 600 ou até de 1.200, dependendo da situação da família, não juntou esse dinheiro para viajar para a Europa, não. Circulou na própria economia do país, né? exatamente. Então, colocou comida na mesa e fez a roda girar. Agora, estamos numa situação em que a pandemia não parou, está continuando. Há uma expectativa da chegada de uma vacina, mas também não é ela chega hoje e amanhã acaba o problema, não é isso. E em dezembro já estamos no meio, mais da metade de dezembro. Então, agora é o momento de pressionar, sim, a participação popular é essencial. O governo sentiu como a sua popularidade cresceu ao atender os que mais necessitam neste momento e até agora não há uma previsão de prorrogação. O que se há, o governo passa como mensagem é que vai buscar aumentar o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família. Então, não é um auxílio emergencial, mas nesse momento, onde a pandemia está voltando a crescer, onde os hospitais estão voltando a ficar superlotados, onde as pessoas estão tendo restrições, onde os bares estão tendo que fechar, onde as escolas estão fechadas, precisa ainda ter esse olhar social, um olhar salvador que o governo federal pode fazer. E aí eu pergunto, há uma disponibilidade do Congresso Nacional, do Senado, de pressionar o governo nesse sentido de que esse auxílio possa ser prorrogado? Porque, por exemplo, há setores da economia, setor de eventos, de turismo, que volta a sofrer novamente. Por exemplo, tivemos já o anúncio do cancelamento de carnaval, por exemplo, que movimenta o turismo violentamente a própria economia, o Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio de Janeiro, e agora, mais recente a notícia, o cancelamento do Carnaval de Pernambuco, né, de Olinda, Pernambuco, Recife, Pernambuco,
é que é uma referência no Brasil, senador. Com certeza. E aqui também vou puxar um pouco a sardinha para a capital dos Réveillons, que é sim Maceió, está se tornando um destino de Muito bem, Réveillon, senador. um destino muito, que é o mais próximo, que vai ser afetado diretamente. E eu falei isso nas últimas reuniões com o trade turístico, que era justamente que a pandemia ela começou em março, abril. Então, nós não perdemos, em Natal, da mesma forma, o período mais produtivo que se tem, que é dezembro e janeiro, onde a autoestação realmente muitas pessoas conseguem, dezembro, janeiro e fevereiro, se sustentar pelo resto do ano, justamente pela movimentação que há de turistas, e que esse ano está comprometida. Então, é necessário, sim, ter esse olhar emergencial, como se diz o nome, para fazer com que esse recurso chegue, continue chegando na ponta. Há projetos no Senado, há projetos na Câmara para prorrogação. Então, há uma expectativa de que o governo também venha de ter alguma outra medida nesse sentido e, em contrapartida, publicamente e internamente, o que é falado em aumentar o Bolsa Família. Lembrando que o auxílio emergencial ele atinge algo maior que o Bolsa Família, né? Ele atinge aquelas pessoas que perderam seus empregos e que não estão hoje conseguindo voltar ao mercado de trabalho pela situação que está posta. Muito bem. Senador Rodrigo Cunha, e como é que está hoje, falando um pouquinho de política, né, como é que está hoje a situação do próprio posicionamento oficial do seu partido, o PSDB, em relação ao governo federal? Hoje o PSDB considera-se um partido que apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não apoia. Como é que hoje está havendo esse tipo de posição política? Bem, às vezes falar é muito fácil, né? Tem que se comprovar. E aqui a gente vai chegar nesse ponto. Então, o PSDB, ele é um país que está a favor do Brasil, do Brasil. Então, o que for interessante para o Brasil, pode ter certeza que o PSDB vai estar junto. O PSDB não faz parte da base do governo. O PSDB não tem cargos no governo federal. Nós estamos aqui em um momento em que o partido tem uma reoxigenação em vários estados brasileiros. Estamos passando em um momento em que é necessário a união de forças. Hoje, o único adversário que se tem que ser essa situação do Covid, sem dúvida nenhuma, mas temos o nosso posicionamento. Então, o que for proposto, e o PSDB foi um parceiro nos principais avanços do governo, e aqui eu posso mencionar a reforma da Previdência. Então, ela passou pela Câmara com o relator do PSDB, foi para o Senado com o relator do PSDB. Então, o Rogério Marinho era do PSDB, então foi quem articulou muito bem essa situação, e isso demonstra um compromisso com o Brasil e com a pauta do próprio partido. Mas não é um partido da base do governo, é um partido de posição, não é uma oposição por oposição, não é oposição, é de posição. Analisa o caso concreto de acordo com nossos princípios e vamos seguindo em frente, torcendo para que o país avance. Momento de campanha, de política, de eleição, daqui a 2 anos, lógico que temos nosso viés, mas que não está se encontrando com o do atual presidente. Então, é importante deixar claro isso. Pode ter uma situação... Hoje, a posição do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, é de oposição ou de situação em relação ao presidente Jair Bolsonaro, politicamente falando? Politicamente falando, o presidente, e aqui eu repito o que o partido está seguindo, e é a minha posição também. Tudo aquilo que for posto pelo presidente a favor do país, pode ter certeza que conta com o meu apoio. Alguns posicionamentos individuais que o presidente coloca, eu tenho que me opor também, com aquilo que eu não concordo. E outras situações daquilo, e nós falamos aqui, por exemplo, como é que vai ser contra um programa posto para fazer com que a economia gire mais rápido? Não tem como. Agora, o presidente manda um projeto, não concordamos, vamos melhorar esse projeto. Sou contrário, voto contra. Tem discursos fáceis, contrário à ideologia do presidente, em muitos pontos, em outros convergem. Então, é isso que é importante dizer, que o PSDB ele é um partido de posição, é um partido que analisa o que é melhor para o país e vai seguindo o nosso caminho. Então, não é uma situação de ser em cima do muro. Para mim, essa é a forma de se fazer política também. Ser oposição torcendo para que o governo vá mal, ser uma oposição torcer para que o país desça a ladeira abaixo.
E agora, um posicionamento responsável sobre cada caso, sem ter rabo preso, sem ter compromissos, não toma lá da cá, sem estar mendigando situações, mas sim exigindo o que é direito do povo. Essa é a nossa forma de atuação. Então, assim eu me posiciono no meu estado, assim eu me posiciono nacionalmente, sem compromissos com erros. Então, aquilo que é errado, aqui podemos falar, inclusive, do momento que estamos passando, um momento que é necessário, sim, que o presidente ele assuma a responsabilidade e não transfira para os governadores dessa linha de combate ao coronavírus, de enfrentamento ao coronavírus, apesar de se ter uma decisão do STF permitindo que os governadores tenham uma linha de atuação e os prefeitos também, mas a coordenação geral deve ser da Presidência da República, deve ser da União. Agora, o presidente abdicou disso, né? Infelizmente, né? Exato. Aí, na ausência, justamente, o governador, os governos assumiram. Inclusive, foi um embate tentando transferir responsabilidades, mas a responsabilidade ela é da União, ela tem que ser feita pela União, e não foi feita. E a gente está numa expectativa agora do que vai acontecer nesse momento da vacinação. Então, ontem mesmo eu estive com o ministro Pazuello, pessoalmente, fui ao gabinete para entender melhor essa logística de distribuição, para que o Nordeste não seja escanteado, para que as pessoas que não têm acesso a contatos políticos não sejam escanteadas e que tenham algum tipo de privilégio. Então, isso, sinceramente, pelo plano que foi posto, me aparentou uma grande segurança. No seu entendimento, senador, o ministro da Saúde, Pazuello, é um ministro capaz de executar e de tomar conta da pasta da área da saúde? Bem, eu conversei com ele por algumas vezes. Ele é extremamente disciplinado, então atende missões. Então, a missão agora é o quê? É fazer com que a pandemia seja o foco principal da pasta, que é o foco principal do país, e se tenha um modelo de distribuição das vacinas. Estou dando aqui um exemplo dessa missão. Ele, pela experiência que tem em logística, vai fazer com que essas vacinas cheguem, inclusive essa nossa principal batalha, tentando despolitizar esse momento. Então, não se pode dizer a vacina que vem de tal país, que vem da China, não presta. A vacina que vai ser feita pelo Butantan não é Agora, ideal. como é que fica essa situação? Como é que fica essa situação, senador? Se ele é disciplinado, segue as ordens do presidente, o presidente diz que é contra a vacina, desdenha de determinadas vacinas em determinados lugares, é uma confusão que ninguém entende nada. Então, o que é que se pode esperar de uma área vital como essa, que é a área da saúde? O que se pode esperar é o que nós devemos cobrar, é o que foi apresentado em algumas etapas, e a última foi ontem, é um plano nacional de distribuição das vacinas, um plano nacional para o momento agora que o governo federal tome a frente, porque ele é o grande responsável para adquirir, e não só pelas relações internacionais, mas financeiramente, é o grande responsável por adquirir essas vacinas no mundo inteiro. Então, não é apenas a vacina do Butantan, mas também a vacina que será fabricada pelo Butantan em parceria com a China, é a vacina de Oxford, é a vacina, o Coronavac, são todas as vacinas que possam ter a comprovação. Então, num momento como esse, o presidente, não só o presidente, mas o ministro, deve se guiar não pelas suas convicções, mas pela ciência. Então, por isso que tem um plano nacional que seja exposto de maneira objetiva, dizendo, olha, para ser aprovada uma vacina, tem que passar pela Anvisa, os testes, tem que se ter um registro no país de origem para que seja colocado aqui nas 3 etapas de aprovação da vacina, ou seja, tem que ter critérios objetivos, não pode ser apenas por decisões individuais ou então por convicções, e sim baseado na ciência. Então, por isso que eu defendo cada vez mais que seja colocado de maneira objetiva os critérios necessários para que se tenha uma vacina adquirida pelo país, os critérios necessários para que se tenha essa distribuição, para que não se possa cada vez mais, é inaceitável viver um momento como estamos vivendo, em que a vacina, que é tudo aquilo que era tão esperado, está sendo motivo de disputa política, né? Quando, na verdade, devia ser uma disputa positiva. Então, vamos juntos fortalecer para que saia a primeira de São Paulo, vamos juntos fortalecer para que se importe a primeira que chegar. Então, o Brasil perdeu tempo nesse ponto. Perdeu tempo, outros países, inclusive da América Latina, já estão muito mais avançados,
já fizeram suas reservas. A Pfizer, por exemplo, que é uma das grandes expectativas do governo brasileiro, ela já se comprometeu com outros países e a quantidade de doses que vai chegar ao Brasil é uma quantidade ínfima no começo, e só quando os outros compromissos forem cumpridos que vai conseguir abastecer a nossa nação. E tudo isso, infelizmente, pelo comportamento de caso pensado do próprio presidente da República. E aí eu pergunto, já para finalizar, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, considera no futuro próximo, 2022, disputar o governo do Estado? Olha, Robson, um dos grandes problemas que nós temos na política é o clima eterno de eleição, né? Então, acabamos uma eleição, na verdade, ainda vamos acabar uma domingo, né? O Brasil finaliza as eleições no próximo domingo, que é com a eleição no Macapá. Mas o segundo turno acabou há um mês, né? Então, nós estamos numa situação em que eu não descarto, não é o meu foco, mas eu não descarto, não é o meu foco. O meu foco é justamente buscar uma atuação junto ao Senado para devolver toda a confiança de um povo alagoano, quase 1 milhão de votos, e a forma que tem de devolver essa confiança é através de trabalho. Então, trabalho não só nas discussões dos projetos, mas na boa aplicação dos recursos públicos, na fiscalização das obras inacabadas que temos pelo nosso Estado, pelo país inteiro. Então, no momento como esse, que nós temos as UBS, postos de saúde inacabados, que era para terem sido entregues há 2, 3 anos, que poderia estar fazendo a diferença num momento como esse, não temos. No meu estado, mais de 81 creches inacabadas, no estado que tem a maior taxa de analfabetismo do país. O Nordeste sofre muito com isso, com as creches. É um olhar social que tem que ter para as crianças e para as mães. Então, é dessa forma que nós vamos buscar calçar sempre o nosso passo a passo. Então, é uma possibilidade que o senador considera, né? Disputar o governo do Estado de Alagoas. É uma possibilidade. Em breve. É uma possibilidade. E a última pergunta, o senador Rodrigo Cunha considera a possibilidade de votar em Jair Bolsonaro para a presidência da República numa reeleição, caso o seu partido não tenha candidato ou não vá para um segundo turno? Não, o PSDB com certeza terá candidato. Então, teve um candidato na eleição passada, foi meu candidato, foi o Geraldo Alckmin. Eu não votei no segundo turno nem Haddad, nem Bolsonaro. Então, até agora, não estou convencido de qual será o posicionamento no segundo turno, porque nós ainda não temos as candidaturas postas. Inclusive, acredito e muito que o PSDB tem como puxar esse centro democrático e numa visão mais estratégica. Os outros partidos também vão abrir mão, com certeza, e buscar uma união para fortalecer o centro. E o partido forte no centro é o PSDB, tem bons nomes a serem apresentados, sem dúvida nenhuma, e tenho uma plena confiança, sim, que o PSDB estará no segundo turno, e, de fato, o presidente também deve estar no segundo turno. E haverá essa polarização, né? Se quer o modelo atual ou se quer realmente buscar um Brasil mais de centro. E nessa linha, mas se o cenário for outro, senador, para a gente finalizar, se o cenário for outro, você tiver, por exemplo, o PT ou um outro partido contra Jair Bolsonaro, ou Ciro Gomes, por exemplo, você votaria em Jair Bolsonaro? Bem, falar sobre hipóteses, você sabe que no meio político é muito complicado, né? Então, tem que se analisar o caso concreto. Então, eu não votei no presidente, eu não estou alinhado com o presidente ideologicamente, então não é, o meu voto não foi para ele, aqui eu repito. Eu torço para que o Brasil dê certo, é diferente de personificar, né? Então, eu busco fazer uma política proativa, não uma política destrutiva, de buscar uma linha de decidir caso a caso, e falar sobre a eleição. Se o presidente for o candidato ao segundo turno contra não sei quem, se vai votar ou não, é muito precipitado ainda, sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque a gente tem que avaliar o adversário, né, para poder dar esse passo. E o meu partido, eu tenho certeza absoluta, vai conseguir unir forças de centro para colocar novamente o PSDB no centro do país, no centro do poder. Agradeço ao senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, senador. Parabéns, Robson, parabéns pelo alcance do seu programa, parabéns por estar sempre ativo e fazendo um grande serviço de prestação de serviço público, né, de informação à população.